Natália tinha 45 anos e morava numa pequena vila portuguesa chamada Vila Nova de São Bento, onde as ruas exalavam um perfume doce das flores de laranjeira na primavera e, ao cair da noite, o latido dos cães do vizinho ecoava pela calma vizinhança. A sua vida seguia tranquila, sem grandes sobressaltos. Trabalho na biblioteca municipal, tarefas domésticas, conversas ao final da tarde com as vizinhas no pátio do prédio. Tudo como em tantas outras histórias de mulheres comuns. Nunca se considerará uma mulher aborrecida, mas nos últimos anos sentirá que aquela centelha interior que a fazia brilhar parecia ter se apagado. Não era casada, mas vivia há anos com Vital, um professor de trabalhos manuais, cujas mãos estavam sempre sujas de tinta ou lascas de madeira, e com pequenos arranhões que pareciam medalhas de batalhas diárias. Era calmo, equilibrado, com uma voz suave que podia acalmar até a tempestade mais feroz. Eles eram como um par de luvas velhas, confortáveis, mas pouco capazes de fazer o coração disparar. Contudo, ultimamente, Natália notava que o Vital olhava para ela de uma maneira diferente, um olhar que não se dirige a um mero vizinho. Havia ali algo provocador, um convite silencioso. Numa tarde de maio, quando o cheiro do fogo na lareira misturava-se ao aroma do pão torrado, sentaram-se no pátio junto a uma mesa velha de madeira. O Vital serviu um copo de ginginha caseira, acompanhada de pepinos em conserva. De repente, ele perguntou com um sorriso malicioso: "Já alguma vez pensaste que poderíamos tentar algo diferente?" Natália regalou os olhos, ajeitando o hobby de algodão, sentindo-se súbita e inexplicavelmente exposta, mesmo com ele. "Diferente como?" perguntou, meio incrédula. "Tipo, adicionar uma terceira pessoa à nossa vida, não só para companhia, mas para aventura", respondeu ele, como quem sugere ir ao café da esquina. Natália quase engasgou-se. Até a sua planta de manjericão na janela pareceu congelar, surpresa. Riu nervosamente, sem saber se devia levantar-se, fugir ou ficar para ouvir mais. "Não te assustes", continuou Vital, rindo baixinho. "Pensa no Walter, sabes, aquele rapaz do andar de cima. Claro que sabia. Walter morava no piso superior do prédio, era um ex-militar atlético que adorava vestir t-shirts com frases como azeitona de Esparta e tinha sempre a barba bem feita. Ajudava-a frequentemente com as compras e uma vez até consertou a torneira da cozinha. Até aquele dia, Natália nunca o tinha visto com outros olhos. Poucos dias depois, o Vital sugeriu, quase por acaso, fazer um churrasco e convidou o Walter. O coração de Natália dançava uma rumba silenciosa enquanto preparava a mesa. Vestia um vestido azul claro, justo na cintura, com decote que deixava à mostra a clavícula, e por baixo, uma lingerie branca, antiga mas impecável, porque, às vezes, o que estava por baixo era feito para alimentar a alma. No pátio, o cheiro da carne a grelhar e a fumaça do carvão misturavam-se com um silêncio tenso. Walter olhava para ela com mais intensidade do que o habitual, e o Vital, surpreendentemente, não parecia ciumento. Parecia empurrá-la para algo novo. Mais tarde, já com a noite a cair e as luzes da sala baixarem o brilho, Walter ofereceu-lhe um copo de vinho e disse: "Natália, este vestido fica-te muito bem. Estás a brilhar." Naquele momento, algo dentro dela quebrou-se e reconstruía-se ao mesmo tempo. Nada aconteceu naquela noite, só olhares, toques suaves e uma certeza: a vida dela estava a mudar para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se viva, mulher, e pronta para o que viesse. Na manhã seguinte, acordou cedo, embora normalmente gostasse de se perder no colchão até às 9. A luz do sol entrava pelas cortinas rendadas, desenhando padrões na parede. Ainda deitada na camisola de algodão desgastada, revivia os momentos da noite anterior. O Vital estava calmo, a cozinhar o pequeno almoço na cozinha, vestido com seus calções de desporto e uma t-shirt velha com o logo de uma antiga cervejeira da região. "Queres ir ao mercado?" perguntou ele, enquanto ela aparecia na porta da cozinha. Natália sentiu, já com um brilho novo no olhar. No mercado, entre o burburinho dos vendedores e o cheiro a frutas frescas, escolheu os pimentos mais maduros, comprou tomates secos e uma garrafa de vinho tinto da região do Douro, numa garrafa de plástico azul que uma senhora vendia com um avental bordado à mão. Mas o que realmente mudou começou ao cair da tarde, quando voltou do banho e encontrou sobre a cama um vestido novo, vermelho bordô, macio, com as costas abertas e um laço delicado no pescoço. Nunca pedirá nada assim ao Vital. Ele só deu de ombros e disse: "Comprei porque queria que te sentisses como antes." Ela vestiu. O tecido abraçava as curvas com suavidade, realçando o peito sem ser demasiado revelador. O cabelo solto, ainda úmido, caía-lhe sobre os ombros. Nos pés, sandálias finas e um pouco de batom vermelho para dar coragem. Quando bateram à porta, as mãos de Natália tremiam. Era o Walter, com uma camisa de mangas curtas, todos os botões fechados, trazendo 2 cervejas e um bolo de chocolate.
O bolo parecia um gesto íntimo, como se quisesse adoçar algo ainda por acontecer. Jantaram à luz branda, com saladas frescas, carne grelhada, vinho e cerveja, rindo de histórias da aldeia, mas a atmosfera já não era só de amizade. Havia algo no ar que antecipava o inesperado. Natália, disse o Walter de repente, sempre quis dizer-te que és uma mulher muito bonita. Mas hoje, pareces outra. Ela baixou os olhos, sentindo as bochechas queimarem. Obrigada, murmurou, enquanto Vital servia mais vinho e ligava um disco antigo, cheio de jazz e melancolia. De repente, o Vital estendeu a mão. Vamos dançar? Ela levantou-se, sentindo o toque firme mas cuidadoso dele. O vestido era leve, e ela sentia o calor do seu hálito no pescoço. Então, o Vital chamou Walter, sorrindo. Tu também sabes dançar, não é? E assim, os três dançaram naquela sala sem pressa, cada movimento carregado de tensão, como uma mola prestes a disparar. Walter deslizou a mão pela cintura dela, o Vital sussurrou. Estás pronta, Natália? Ela fechou os olhos, sem responder. Naquela noite, nada aconteceu verdadeiramente, só toques, olhares e uma dança proibida que deixou marcas invisíveis. Nos dias seguintes, a vida parecia um equilíbrio frágil entre o comum e o novo. O Vital continuava calmo, mas olhava para ela com um orgulho escondido. O Walter já não era só o vizinho de cima. Cada bom dia dele carregava um significado mais profundo. Quando Vital apareceu com um embrulho coberto por papel castanho, como os antigos sacos do mercado, disse apenas: experimenta isto. Dentro, um conjunto de linho macio cor de café com leite, uma body justa e um hobby de seda rosa pó, acompanhados por umas meias com renda no topo. Não era casualidade. Natália sabia que aquilo era um convite, um desafio. Naquela noite, vestiu tudo como mandado e olhou-se ao espelho. A mulher que viu não era de sempre, era Natália que saíra das sombras, com a coluna direita, olhos semicerrados e lábios ligeiramente entreabertos. O hobby caía suavemente dos ombros, revelando o contorno das clavículas, enquanto Bora assinalava formas que ela muito esquecera. Quando Walter entrou, parou à porta, os olhos a dizer tudo sem palavras. Sentaram-se para jantar, mas a conversa foi ficando supérflua. O Vital quebrou o silêncio. Queres dançar com ela? Walter só acenou. Ela entregou-lhe a mão. Os seus dedos quentes e confiantes puxaram-na para perto. A respiração dele era pesada, a música apenas ruído de fundo para o que acontecia ali. Ele sussurrou: cheiras a primavera, doce e selvagem. Ela baixou os olhos, mas não se afastou. Pelo contrário, as suas mãos pousaram nos ombros dele. E então sentiu Vital junto, não distante, mas parte daquele jogo, uma presença que a sustentava. Sentaram-se no sofá, o Walter ao lado, o Vital a tirar-lhe a sandália devagar, os dedos a percorrer a pele sensível da perna, até a meia rendada. Era um fetiche que ela não esperava, mas que o Vital conhecia bem. Walter pousou a mão no seu joelho, e ela não recuou. A luz suave, o silêncio tenso, a respiração contida, naquela noite, pararam antes de cruzar a linha, mas estavam tão perto que o próximo passo parecia inevitável. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro do café a turco na varanda. O Walter, sem camisa, só com calças de treino, parecia saber que aquele dia seria diferente. Ela vestiu o hobby rosa e juntou-se a ele. Ficaram em silêncio, a observar o rio, até que a mão dele deslizou pelas suas costas, como quem pede permissão. Ela não recuou. Antes, inclinou-se para ele. Mais tarde, ficaram a sós em casa. O Vital tinha saído para apanhar cogumelos. O Walter aproximou-se, olhou-a nos olhos, e sem dizer mais nada, abraçou-a com intensidade. Os lábios dele exploraram-lhe o pescoço, os ombros, as clavículas. Tudo aconteceu devagar, com cuidado, como se redescobrissem um idioma esquecido. Quando ele levantou o hobby, os dedos deslizaram pela parte interior da coxa. Ela soluçou, não de medo, mas de libertação. Era sua escolha, a sua vida, os seus sentidos. Naquele momento, não era esposa, nem bibliotecária. Era apenas Natália. Uma mulher que queria. Quando Vital voltou, encontrou-a sentada na cama, os cabelos soltos, o rosto corado. Parou na porta, olhou-os longamente e disse: sabia que não iriam resistir. E sabem. Estou feliz. Sentou-se ao lado dela, a mão dele apertou a sua, e Natália chorou, não de vergonha, mas de alívio. Achas que estragamos tudo? Perguntou baixinho. Não, respondeu ele. Apenas abrimos a porta. Agora tudo será diferente, mas mais limpo, porque é honesto. Naquela noite, jantaram os três, sem máscaras, sem silêncios. Apenas adultos que decidiram partilhar a vida de outra forma. Na manhã seguinte, partiram. A casa ficou para trás, mas não a história. Dias depois, na caixa do correio, Natália encontrou um envelope sem remetente.
Dentro, uma fotografia. Os três juntos, ela com o vestido vermelho, o Vital atrás dela com as mãos nos seus ombros, o Walter segurando-lhe a mão ao lado. No verso, uma mensagem manuscrita: isto é só o começo. A vida sorria aos corajosos. Naquela manhã luminosa em Vila Nova de São Bento, o ar parecia mais denso, carregado de uma tensão doce e indefinida. Natália sentia os olhos arderem ao recordar a fotografia anônima que deixará na sua mesa da cozinha, como um convite silencioso para mergulhar ainda mais fundo numa aventura que já não podia controlar. O vestido vermelho bordô, agora pendurado no armário, parecia sussurrar-lhe segredos com cada movimento do vento que entrava pela janela entreaberta. Vital, como sempre, mostrava-se calmo, quase indiferente, mas havia um brilho novo no seu olhar que fazia a pele de Natália arrepiar. O habitual laço de fita azul que usava no pulso, uma espécie de amuleto que nunca tirava, parecia ter ganho um significado oculto, como se fosse um pacto silencioso entre os dois. No mercado da vila, o burburinho habitual parecia ter adquirido um ritmo diferente. Os vendedores sorriam-lhe com cumplicidade, e quando Natália escolheu frutas e legumes para a semana, sentiu olhares discretos que a faziam corar. O Walter, claro, apareceu como que por acaso, vestido com uma camisa de linho branca, os cabelos ligeiramente despenteados, e um sorriso que fazia as maçãs da face de Natália ficarem rosadas. Olá, Natália, disse ele com aquela voz rouca que parecia sair de um fado antigo. Andas a brilhar mais do que o sol de primavera. Ela riu, sentindo um calor subir-lhe ao rosto. É sempre tão diplomático, respondeu, tentando esconder a ansiedade que lhe apertava o peito. Mais tarde, ao regressar para casa, o Vital apareceu com uma surpresa. Um convite para um fim de semana numa quinta isolada na região do Alentejo, onde o silêncio era rei e as noites se pintavam de estrelas. O convite veio embrulhado num papel rústico, com uma fita de ráfia, que parecia saída de um filme antigo. Vai ser só para nós e o Walter, disse o Vital, com um sorriso enigmático. O lugar perfeito para explorarmos o que começamos. Natália sentiu o estômago revirar. Era como se estivesse a saltar de um penhasco, sem saber se o chão estaria lá embaixo. No carro, a viagem para o Alentejo estendeu-se por estradas sinuosas, rodeadas por sobreiros e vinhas que pareciam dançar ao ritmo do vento. O Walter, sentado no banco de trás, puxava a conversa, enquanto Vital conduzia com a serenidade de quem conhece cada curva da estrada e cada segredo do coração. Quando chegaram à quinta, o sol já começava a desaparecer, tingindo o céu de tons cor de fogo. A casa de pedra antiga exalava histórias de gerações passadas, com janelas emolduradas por trepadeiras floridas e uma varanda que se estendia até ao campo. Natália escolheu um vestido de algodão cru, simples, com alças finas que deixavam os ombros descobertos, e uns sapatos de couro macio que lhe davam a sensação de liberdade. O cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelas costas, e um colar de âmbar pendia no pescoço, refletindo a luz do entardecer. O jantar foi servido à luz de velas, numa mesa de madeira rústica, decorada com flores silvestres colhidas no jardim. O vinho tinto do Alentejo escorria em copos finos, enquanto as conversas deslizavam entre risos, olhares intensos e silêncios carregados de significado. Quando a noite caiu, o céu tornou-se um manto estrelado, e os três encontrarão-se ao redor da lareira, onde o fogo crepitava e lançava sombras dançantes nas paredes. O Vital acendeu um cigarro, e o fumo subia em espirais preguiçosas, enquanto Walter tocava suavemente uma guitarra espanhola que encontrara no sótão. Natália sentiu as mãos do Vital pousarem suavemente nas suas, e o Walter aproximou-se, o olhar fixo nos seus olhos. Estás pronta para o próximo passo? Perguntou Vital, com aquela voz calma que escondia uma tempestade. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater forte, como um tambor ancestral. O vestido leve deslizou pelo corpo, revelando a pele morena e os contornos suaves que os anos cultivaram com carinho. A brisa fresca da noite acariciava-lhe os braços, e a mistura de cheiro a madeira queimada, vinho e pele criou uma atmosfera quase mágica. Quando abriu os olhos, viu que o Walter se aproximava lentamente, como um felino a preparar o salto, enquanto Vital se mantinha próximo, como um guardião silencioso. Os seus dedos entrelaçaram-se, e um sorriso cúmplice iluminou seus rostos. Naquele momento, Natália compreendeu que a vida era um jogo de riscos e descobertas, e que o mistério que os unia era apenas o começo de uma história onde o desejo, a confiança e a coragem dançavam numa coreografia que desafia o tempo. Mas, quando o relógio bateu meia-noite, um som inesperado cortou a magia, o estalar seco de um galho à porta da quinta. Todos ficaram imóveis, os olhos fixos na entrada escura, onde uma sombra se alongava, silenciosa e ameaçadora. O mistério que os unia tinha acabado de ganhar uma nova dimensão, e a história que parecia estar a começar estava longe de estar terminada. O silêncio que se instalou na antiga quinta alentejana foi tão pesado que parecia esmagar cada um dos seus pensamentos. Natália, sentada entre Vital e Walter, sentiu o coração acelerar, como se uma orquestra invisível tivesse começado a tocar uma sinfonia de suspense e perigo.
A sombra que se alongava na porta era real, não um capricho da imaginação. O estalo seco de um galho quebrado pelo peso de um passo solitário deixava claro que alguém ou algo os observava. Espreitava. Vital levantou-se lentamente, os seus olhos escuros faiscando numa mistura de alerta e determinação. Vestia uma camisa de linho bege, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, que realçava os braços firmes e um pouco marcados pelo trabalho manual. Os jeans gastos e as botas de couro completavam o seu ar rústico, mas nada deixava perceber a tensão interna que fervilhava sob a sua pele. Walter, do outro lado, permaneceu de pé perto da janela, a guitarra repousando encostada à parede, os seus ombros largos relaxados, mas atentos. O seu olhar fitava a entrada como um caçador silencioso, pronto para agir. O cabelo, agora ligeiramente desalinhado pela noite fresca, dava-lhe um ar rebelde e ao mesmo tempo sedutor, como um personagem de um romance proibido. Natália sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha e, no impulso, puxou o vestido de algodão para cima das pernas, descobrindo um pouco mais da pele macia e bronzeada. As sandálias de couro macio ficaram esquecidas no chão, e os dedos delicados entrelaçaram-se nervosamente enquanto o olhar fixava a porta. Quem é? Perguntou Vital, a voz firme, mas carregada de uma curiosidade desconfiada. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio cortado pelo farfalhar das folhas secas no exterior. Natália sentiu-se como uma atriz no palco de um teatro antigo, onde o drama e a paixão se entrelaçavam numa dança perigosa. A sua mente disparava, lembrando-se dos dias tranquilos na vila, das tardes passadas a arrumar livros e a trocar sorrisos com Vital e Walter. Mas agora, a tranquilidade estava a ser desafiada, e a promessa de uma vida diferente começava a ganhar contornos inesperados. De repente, um som abafado fez-se ouvir do lado de fora, seguido por uma voz rouca e quase sussurrada. Natália, sei que estás aí. Nome pronunciado fora como um feitiço lançado ao ar. Um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Vital trocou um olhar rápido com Walter, que assentiu quase imperceptivelmente. Sem hesitar, Vital avançou até a porta, abrindo-a lentamente, revelando uma figura encapuzada, envolta numa capa escura que parecia absorver toda a luz à sua volta. A figura afastou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo e pelas batalhas da vida. Era uma mulher de olhos penetrantes, verdes como as vinhas do Alentejo, e cabelos negros que caíam em ondas soltas até os ombros. O vestido que usava era simples, mas tinha um corte elegante, com uma fenda nas pernas que deixava entrever botas de couro gastas pelo caminho. Natália, repetiu a mulher, com um sorriso enigmático. És mais corajosa do que pensava. Natália sentiu um misto de medo e fascínio. Quem era aquela estranha? Como sabia o seu nome? E, sobretudo, o que queria? Walter deu um passo à frente, os seus olhos fixos na visitante, enquanto Vital mantinha uma mão protetora pousada no ombro de Natália. Quem és e como chegaste aqui? Perguntou Vital, não dando margem para evasivas. A mulher sorriu, um sorriso que era tão belo quanto assustador. Chamo-me Inês. Venho de muito longe, e trago mensagens que podem mudar tudo o que pensam saber sobre vocês. Natália sentiu o sangue gelar nas veias. A promessa de uma mudança profunda pairava no ar, envolta numa aura de mistério e perigo. Mensagens? Que mensagens? Perguntou ela, tentando manter a voz firme, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Inês aproximou-se, os olhos a brilhar com uma intensidade quase hipnótica. Vocês três estão ligados por um destino que vai muito além do que imaginam. As escolhas que fizeram abriram portas que agora não podem fechar. E a próxima fase desta história? Bem, essa vai testar tudo que tem de coragem, confiança e paixão. O silêncio voltou a instalar-se, mais denso do que antes, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir aquelas palavras. Natália, sentada entre os dois homens que tinham vindo a transformar a sua vida, sentiu-se pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena perante o mistério que se descortinava, mas grande pela coragem que sabia que teria de encontrar para enfrentar o que viesse a seguir. E assim, naquela noite de estrelas silenciosas e segredos velados, a história de Natália, Vital e Walter deixava de ser apenas uma dança de desejos e começava a ser uma batalha de almas e destinos, onde nada era o que parecia, e tudo podia acontecer. Mas, no fundo do quintal, entre as sombras das oliveiras, um par de olhos brilhava, observando, esperando. Um segredo antigo, escondido, pronto para emergir e virar o mundo deles do avesso. A aventura apenas começava. A alvorada em Vila Nova de São Bento trouxe consigo uma luz tímida que se infiltrava pelas frestas das janelas da antiga quinta alentejana. Natália despertou com o coração ainda acelerado, como se tivesse corrido uma maratona de emoções durante a noite. O vestido vermelho bordô, agora cuidadosamente pendurado num cabide ao lado da cama, parecia emitir um brilho próprio, como se soubesse que aquela história estava longe de terminar. Ao seu lado, Vital ainda dormia, o rosto sereno traindo a tempestade que se escondia por detrás dos seus olhos escuros. Natália observou por um momento, sentindo uma mistura de ternura e desejo, mas também uma sombra de incerteza que a inquietava.
Por outro lado, o pensamento em Walter fazia-lhe um sorriso involuntário surgir nos lábios, uma recordação doce e proibida. Na cozinha, o aroma do café recém-passado começou a preencher o espaço, e Natália levantou-se, vestindo um robe de seda cor de marfim que deslizava pelo corpo como uma carícia. Os cabelos ainda úmidos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e uns brincos pequenos de prata pendiam-lhe das orelhas, cintilando com a luz da manhã. Quando entrou na sala, encontrou Walter já acordado, a olhar pela janela para o campo dourado que se estendia até onde a vista alcançava. Estava vestido com uma camisa azul clara, com as mangas arregaçadas, e uns calções de ganga que lhe davam um ar casual, mas elegante. O seu sorriso despertou em Natália um calor que a fez corar levemente. Bom dia, Natália, disse ele, a voz suave mas cheia de promessa. Ela respondeu com um sorriso tímido, sentindo o corpo despertar para o que o dia traria. Mais tarde, Vital juntou-se a eles, com um ar descontraído e um cesto de pão fresco e queijo da região. A atmosfera parecia calma, mas por baixo daquela superfície repousava uma tensão que só eles sentiam. Enquanto partilhavam um pequeno almoço na varanda, Inês, a misteriosa mulher da noite anterior, apareceu novamente. Desta vez, sem o capuz, trazia um envelope selado com lacre dourado. Trouxe-vos isto, disse, entregando o envelope a Vital, que o recebeu com um misto de curiosidade e cautela. Natália sentiu o olhar de ambos os homens fixar-se no envelope, como se nele residisse o destino daquela estranha triângulo que se formara. Ao abrir o lacre, Vital retirou uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Queridos Natália, Vital e Walter, a vossa jornada está apenas a começar. O que partilharam entre si é um reflexo de algo maior, uma ligação que transcende o tempo e o espaço. Este envelope traz pistas que vos guiarão para a verdade oculta nas sombras do passado e na luz do presente. Tenham coragem, as respostas que procuram não estão apenas em vós, mas nos segredos que a terra e o coração guardam. Com confiança, e o silêncio instalou-se novamente, pesado e carregado de significado. Quem será esta aí? Perguntou Natália, a voz quase um sussurro. Inês sorriu enigmaticamente, sentando-se perto deles. É uma amiga antiga, uma guardiã de segredos que conheço há muito tempo. Ela sabe o que está em jogo e quer ajudá-los a descobrir o verdadeiro significado daquilo que começaram. Vital dobrou cuidadosamente a carta e olhou para Natália e Walter. Parece que não estamos sozinhos nesta história. Natália sentiu o corpo arrepiar-se, não apenas pelo frio da manhã, mas pela excitação de uma aventura que ultrapassava tudo que já imaginara. Nos dias que se seguiram, a rotina da quinta foi invadida por pequenos enigmas, mapas antigos descobertos num baú escondido no sótão. Fotografias em preto e branco de lugares que nenhum deles reconhecia. Símbolos estranhos gravados em pedras do jardim. Cada pista parecia puxá-los para um mistério maior, uma rede invisível que os unia a destinos desconhecidos. Mas, num desses dias, quando o sol se punha atrás das colinas douradas, Natália ouviu um sussurro vindo do bosque perto da quinta. Um nome repetido no vento. Natália. Natália. Ela virou-se, mas não havia ninguém. Só as sombras longas das árvores e o silêncio profundo da noite que se aproximava. E naquele instante, percebeu que o mistério que os envolvia não era apenas uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Porque, em Vila Nova de São Bento, havia segredos enterrados sob a terra seca do Alentejo, esperando para serem desenterrados. E nem todos estavam preparados para o que iriam encontrar. A história, com todas as suas sombras e luzes, estava longe do fim. Era apenas o prelúdio de um enigma que prometia desafiar o coração e a alma de Natália, Vital e Walter. E nas profundezas do bosque, algo se movia. Alguém observava. E o jogo de sombras apenas começava. O próximo capítulo aguardava, com promessas de paixão, perigo e revelações que poderiam mudar tudo para sempre. Nas semanas que se seguiram à chegada à quinta no Alentejo, a vida de Natália transformou-se numa mistura vibrante de mistério e desejo, onde cada dia trazia novas descobertas e sentimentos à flor da pele. A vila de Vila Nova de São Bento parecia agora distante, quase um sonho longínquo, enquanto ela se entregava ao ritmo intenso daquela nova realidade. Numa tarde quente, o sol brilhava forte sobre a planície dourada, e o vento suave fazia dançar as folhas das oliveiras. Natália vestia um vestido leve de linho branco, com alças finas que deixavam à mostra os ombros bronzeados pelo sol. Os seus cabelos castanhos estavam presos num coque solto, com alguns fios soltos que acariciavam o pescoço. Nos pés, sandálias de couro cru, simples, mas elegantes o suficiente para caminhar pelos caminhos de terra batida que rodeavam a quinta. Vital estava perto, a aparar uma videira, a camisa de algodão aberta no peito revelando a pele marcada pelo sol e pelo trabalho. Walter, por sua vez, ajeitava a guitarra ao lado da varanda, uma sombra relaxada e sedutora, com a camisa azul desabotoada e os braços musculados expostos. Aquela tarde parecia feita para a calma,
mas havia uma eletricidade palpável no ar. Uma tensão entre os três que se traduzia em olhares furtivos e sorrisos carregados de significado. Depois de um almoço simples mas saboroso, com pão caseiro, queijo de cabra e azeitonas frescas, Natália sentou-se na sombra, lendo as cartas antigas que tinham encontrado no sótão. As palavras, escritas em tinta desbotada, falavam de amores proibidos, pactos secretos e um legado de coragem que parecia atravessar gerações. Enquanto lia, sentiu um toque suave na mão. Levantou o olhar e encontrou os olhos profundos de Walter a fitá-la, um brilho intenso que fazia o sangue correr mais rápido. Natália, disse ele, a voz rouca, nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Contigo. Ela sorriu, sentindo o calor daquelas palavras a envolver o seu coração. Também eu, respondeu, com uma voz suave. É como se estivéssemos a viver um sonho, mas um sonho onde cada passo nos leva mais fundo. Vital aproximou-se, pousando a mão firme no ombro dela, um gesto que era ao mesmo tempo protetor e carregado de promessa. Vocês dois, juntos, fazem com que tudo pareça possível, disse ele, um sorriso leve a curvar-lhe os lábios. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia mais vasto do que nunca, os três partilharam um jantar à luz de velas na varanda da quinta. O vinho tinto escorria nos copos, enquanto as vozes se entrelaçavam em risos, confidências e segredos sussurrados. Natália sentiu o vestido deslizar suavemente pelo corpo, enquanto o calor da lareira externa acariciava. Os seus olhos encontraram os de Vital e Walter, e num instante, toda a hesitação desapareceu. A dança começou, lenta e sensual, uma coreografia de toques e olhares. As mãos exploravam suavemente a pele quente, os corpos aproximavam-se num abraço que parecia desafiar o tempo e o espaço. Mas, no meio daquela intimidade, um som inesperado quebrou a magia. O render da porta da varanda abrir-se lentamente, revelando uma figura inesperada. Era Inês, a mulher misteriosa, vestida com um manto escuro que lhe cobria os ombros. O olhar grave e determinado. Desculpem a interrupção, disse ela, a voz firme, mas o tempo para a descoberta está a esgotar-se. Natália sentiu um arrepio, como se uma sombra tivesse passado pela sua alma. O que queres dizer? Perguntou, tentando manter a calma. Inês aproximou-se, tirando do bolso um pequeno objeto embrulhado em veludo vermelho. Desenrolou-o lentamente, revelando um colar antigo, com um pendente em forma de chave. Este é o símbolo da verdade que procuram, explicou. Mas para usar, terão de enfrentar não só os seus desejos, mas também os seus medos mais profundos. Vital pegou no colar com reverência, sentindo o peso do objeto e da responsabilidade que ele trazia. Estamos prontos, disse, olhando para Natália e Walter. E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam silenciosas no céu do Alentejo, os três sabiam que a sua viagem estava apenas a começar, numa teia de paixão, mistério e coragem que desafiaria tudo que conheciam sobre amor e destino. Mas, no silêncio da noite, um sussurro percorreu a quinta, uma promessa sombria que fazia o coração de Natália gelar. Nem todos os que procuram a verdade estão preparados para o que vão encontrar. E assim, entre sombras e luzes, a história continuava, cada passo uma descoberta, cada olhar um desafio, e o futuro, um segredo por desvendar.